Salve galera do Gibição, mais uma vez estamos juntos aqui para mais um vídeo e dessa vez será o primeiro vídeo de reflexões do Gibição. E hoje nós vamos falar de ideais, princípios, decisões. No vídeo de hoje vamos falar de uma HQ muito aclamada pelos fãs da DC Comics. Ano passado, O Reino do Amanhã completava 20 anos de sua publicação, sendo publicada pela primeira vez em 1996, por uma dupla que eu considero aí um casamento perfeito, o Mark Waid e o Alex Ross. Eu tenho aqui a minha edição do Reino do Amanhã, mas ela saiu em outras edições, inclusive minissérie também, não é? O nosso querido aqui, o nosso Wagner Lewis, Wagner uma vez me contou que estava lendo aí na época uma minissérie do Reino do Amanhã e eu fiquei curioso para saber na época e fui atrás, peguei e quando li foi amor à primeira vista. Também temos uma edição de luxo da Panini, né? O Reino do Amanhã hoje encontra-se esgotado, infelizmente. Tipo um Atlas. Pois é, mas se você for paciente, querido, você consegue pegar o Reino do Amanhã. Persevere que você consegue. Falando rapidamente um pouco mais dos trabalhos do Mark Waid e do Alex Ross, né? O Alex Ross, pra quem não sabe, é um camarada que ele não desenha, sabe? Assim, ele faz obras-primas, pelo menos na minha opinião. E quando eu não conhecia o trabalho dele e fui procurar pesquisar, eu descobri que o Alex Ross trabalha com modelos. Então, assim, ele tem as pessoas que posam pra ele e ele consegue chegar naquele, sabe, desenho só você vendo. Eu vou deixar aqui, de vez em quando, aparecendo algumas artes do Alex Ross para que você veja o nível de desenho de trabalho desse cara. Algumas indicações para você, leitor, para o Reino do Amanhã. Olha, quando eu fui realmente entender o Reino do Amanhã, porque eu sou um cara bem curioso, né? Foi quando eu li pela quarta vez. Porque a primeira vez que eu li Reino do Amanhã eu não estava ainda muito maduro com relação ao universo da DC Comics. Alguns heróis eu não conhecia, vilões, então aquilo ficou meio, sabe, por alto, meio abstrato. Então eu li de novo e agora na quarta vez que li, terceira para quarta, eu já tinha uma maturidade melhor quanto ao universo da DC e li. Agora rapidamente aqui vamos colocar o nosso enciclopédia Wagner Lewis para trazer para vocês um pouco da trama, da ideia aí, né? Pelo menos superficialmente, né, Wagner? Do Reino do Amanhã, porque a intenção aqui, queridos, é fazer o paralelo da história com o cotidiano de vida, né? Coisas que temos bem presentes, problemas sociais, entre outras coisas. Wagner, como é que é mais ou menos a trama aí do Reino do Amanhã, cara? O Reino do Amanhã ele se passa num futuro alternativo da DC Comics, tal como o Batman, o Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller. A gente vê um Superman mais velho que se retirou, ele se exilou da humanidade, ele se cansou dela. Temos um Batman mais recluso, mais ditatorial na história, em Gotham. Uma Mulher Maravilha que foi exilada e perdeu sua posição de liderança, de realeza. E temos também os outros heróis, como Flash, Lanterna Verde, Aquaman, eles aparecendo. Temos assim um mundo mais sinistro, mais beirando ao caos mundial. Como eu ia dizer, essa história pode ser encarada como um futuro alternativo, mas ela hoje em dia faz parte do canone da DC Comics, que ela está inserida entre as suas terras alternativas. Ela é a Terra 22 da DC, então no multiverso DC. Então ela faz parte do multiverso ali da DC Comics já, né? Agora ela faz parte do multiverso. Tanto é que aqui tá Elseworlds, né? Ah, então olha só, Wagner, você comentou sobre o Superman. Uma coisa interessante que eu vi foi que o Superman, pelo menos o que o Alex Ross faz eu acho magnífico, ele coloca os super-heróis da DC Comics naqueles patamar, né, de deuses. E quando o Superman se exila, por exemplo, eu vi os outros heróis aos poucos parando também, sabe? O Lanterna se exilou, o Batman foi pro lugar dele e eles foram meio que parando. Eles foram, cada um deles, tipo assim, o Superman, ele era o farol, ele era o líder deles, né? Ele era o guia. Então, ele se cansou, porque o que aconteceu? Acontece uma grande tragédia no meio da história. Ele percebe que a humanidade não está mais compactuando com os mesmos ideais dele. Ele se retira e o mundo passa a ser controlado por uma nova geração de heróis que eles não estão pouco se lascando, para assim dizer, jargão nordestino, estão pouco se lascando para a humanidade. E eles estão interessados em pegar os vilões, os super vilões, não estão se importando com as pessoas em volta quando civis, né? Os civis é tal como, fazer um paralelo, o que acontece, essas batidas da polícia militar, polícia civil nas favelas, que a gente sempre vê nos telejornais, eles estão lá mais interessados em pegar o traficante, o criminoso lá, e eles estão um pouco se lascando realmente para
os cidadãos, a comunidade. A gente sempre vê nos jornais aquela história de que uma pessoa inocente acaba sendo pega no meio do tiroteio pelas balas perdidas. Eu noto também no Reino do Amanhã uma coisa interessante, que o Superman ele vai, se exila, mas uma hora ele volta. E quando ele volta, é interessantíssimo a expressão, né? Que como eu já falei, olha, eu sou paga-pau mesmo. Eu acho magnífico o trabalho do Alex Ross. É muito expressivo o quadrinho. Então assim, eu noto que os civis, quando veem o Superman, ele representa tanta esperança que eles pensam, agora sim, chegou a salvação. É porque ele surge ali, né, tudo, só que o Superman não volta nada do que a gente esperava, né? Antes ele não era só exemplo de poder, ele era o exemplo de conduta, primeiro ele procurava conversar, dialogar com o vilão, tentar convencer de que ele estava errado para ele se retirar, mas aí ele vê que não tem mais como você dialogar, você tem que exercer exemplo pela força. Nossa. Então ele chega lá, ele chega imponente mesmo, com a super velocidade. Aí todo mundo se admira, porque pode dizer, ele se tornou uma lenda. O que são os heróis da DC? São lendas, né? Então no momento que ele reaparece, a pessoa fica admirada e pensa assim, o mundo tá beirando um caos absoluto. Então chegou alguém que pode nos salvar, né? Reestruturar, trazer aquilo tudo de volta. Ele traz de volta a Liga da Justiça. Nós temos a Mulher Maravilha com o braço direito dele. A Mulher Maravilha é a capitã dele. Ele é o grande general. A Mulher Maravilha é a capitã. Aí você vê que ele e o Batman estão mais concordando 100%. Estão meio separados. E no meio da história, como o Superman ele tenta impor o controle, ele tenta ensinar um exemplo para essa nova geração de heróis. Então ele prende a galera dentro de um gulag. Que ele cria, né? Uma prisão. É uma super prisão, através de um grande conhecido personagem da DC Comics também, que tá na história. E o que acontece? Você vê no momento da história o Superman lá tentando ensinar o exemplo, e esses novos super-heróis, eles passam a ser tão tratados como criminosos. Eles estão lá presos pelos erros que eles cometeram. E eles ficam protestando, eles ficam contestando o exemplo do Superman, ficam dizendo que o Superman ele é ultrapassado. Detalhe, né? O Superman torna-se ultrapassado, como você falou, porque assim, o Superman inclusive é chamado na história do Homem do Amanhã, né? Então ele é chamado o Homem do Amanhã, só que ao mesmo tempo você está ultrapassado, cara. Você pensa diferente. Detalhe, querido, isso aí foi publicado pela primeira vez em 96. Olha como gera o pensamento aí. 20 anos após, era praticamente ano passado, então. Então, eles não têm mais aquela ideia do moralismo, do discurso. Com eles agora a ideia é, olha, fez alguma coisa, é olho por olho, dente por dente. É a lei de Italião. Então você vê aí que nesse desfecho aparece, na época vilão, hoje não seria talvez um vilão, né? Que aparece no Reino da Manhã, que é o Magog. Então na época era vilão, porque a gente tinha muita distinção do bem e mal, né? Hoje a gente já tem o conceito de anti-heroísmo, né? O anti-herói. O Magog hoje pra mim ele é um anti-herói, né? Porque o Magog inclusive, né? Ele perde a paciência com um determinado vilão icônico. Né? Então, esse é o princípio do que desencadeia o grande mote do Reino da Manhã. Então, o Magog, que ele é outro personagem que está lá na história, muito bem trabalhado, o ato dele desencadeia todo o afastamento do Superman. Então, ele começa a fazer tudo, ele passa a ser digamos, o sucessor do Superman, ele passa a liderar os novos heróis. Só que a merda que ele faz depois é tão grande que ele percebe o erro que ele comete. E você vê o próprio Magog, ele lá recluso, ele lastimando toda a merda que ele fez na história. E num dado momento ele diz isso, ele se lamenta. Esse momento é lindo dele com o Superman no meio da história. Não, um dos melhores. Do que ele fala, e o Superman percebe. Quem é o Superman pra julgar? Ele percebe assim, ele não é um daqueles criminosos, super vilões que você tem que meter ele no chilindró. Como o Batman faz, que ele sempre metia os criminosos no asilo lá. A maneira, né, de pensar. Aí ele pensa, o Superman tem um momento que você vê que o Superman está sentindo compaixão por ele, né? O que acontece? Você vê eles, o Superman tentando impor a força, ele tentando agir certo, porque tudo que eles tentam fazer é agir certo, as decisões deles. Eles estão lutando para fazer o que é certo, mas ele enfia aquele monte de super-heróis novos, aquela nova geração no meio, e eles não estão concordando com os métodos dele, e aquilo é como uma panela de pressão, e a gente vai colocando um monte de coisa lá dentro, mas a gente não tá sabendo o que é que a gente tá colocando lá dentro. Inclusive, você acabou de comentar aí, é interessantíssimo esse paralelo da panela de pressão, porque hoje em dia, assim, faz isso, vai pra lá, e a prisão, o gulag começa a encher, que chega uma hora que até o Aquaman participa, né, que eles vão até lá, o Aquaman, pedir ajuda para ver se conseguem colocar os heróis que estão presos ali também, uma parte, que não tem como, cara, e o Aquaman se nega, né, eu protejo os outros 70%. Vocês que se virem lá com os outros 30%, entendeu? Então o Superman se vê até aflito um pouco, porque ele fica naquela, olha, pra você ter ideia, até o Superman,
que é símbolo, ele se vê sem saber o que fazer. Ele se vê acuado, indeciso. E tem um detalhe, curiosidade, o que é Gulag? Gulag como é chamado os campos de concentração russo. Na época pós-Segunda Guerra Mundial, Stalin, que era o segundo grande ditador da União Soviética, tinha aquele grupinho dele, tinha pessoas que não estavam concordando com como ele queria tomar as decisões, comandar a União Soviética. O que ele fazia? Ele mandava a galera que não estava concordando com ele para dentro do Gulag. E é o que acontece. O Superman, ele tenta fazer as pessoas pensarem do mesmo jeito que ele. Só que não pode. Então ele enfia aquela pessoa lá dentro, ele tenta corrigir eles. Eles não estão concordando e começa a estourar. E num dado momento, a gente tem o ápice da terceira para a quarta edição. Que tipo assim, o mortal mais poderoso de todos, quem? Capitão Marvel, mais conhecido como, hoje em dia, Shazam. Né? Então, tipo, nós temos ele apresentado durante a história, ele tá sendo usado como um Coringa. Por quem? Ele, uma das maiores mentes do universo DC, Lex Luthor, que ele vai agindo durante a história como o diabo. Que detalhe, né? Desculpa só interromper. O Reino do Amanhã, queridos, ele tem aqui algumas passagens referentes à própria Bíblia, do Apocalipse do Apóstolo João. Então você não é nada que interfira na sua leitura. Eu falo isso porque o nosso público aqui do canal tem várias religiões diferentes, até o público também ateu. Então assim, não olhe com esses olhos, né? Ah, eu tô vendo coisa da Bíblia, eu vou deixar. Ou então, eu vou ver um livrinho de historinha. Não. Se você não levar em consideração, né, seja a mente aberta, você vai perceber como é legal o desfecho. E isso que o Wagner colocou, né, esse simbolismo, essa comparação entre o Luthor e o diabo, por exemplo, né? E o Shazam, o Capitão Marvel, ele sofre lavagem cerebral, né? Ele fica o tempo todo ali sussurrando no ouvido dele, né? E isso vai aumentando, né, aquele desejo de vingança e crescendo em relação aos heróis. Na realidade não é só isso, tipo assim, o Capitão Marvel, a gente sabe que o Billy Batson, depois do Superman, na realidade o Superman, ele é o equilíbrio. Ele é o personagem que ele tem noção da maldade e da bondade, ele prefere escolher o que é bom e tentar mostrar para as pessoas o exemplo dele. No caso do Capitão Marvel, ele tem, como sempre nas histórias, o Superman como um grande ídolo. E o Billy, ele é um personagem inocente, ele é uma criança dentro de um herói. Então ele se perde no momento que aquele mundo sombrio tá no auge, os heróis estão se isolando para querer controlar os mundinhos deles, o Superman se retira, o maior esperança se retira, o Capitão Marvel se perde. Aí chega Lex Luthor, que ele representa realmente a maldade, o caos absoluto na história, e ele usa o Capitão Marvel como um catalisador do caos. O Capitão Marvel, ele é a carta coringa. Logo, um agente do caos, ele é a representação também de um dos maiores inimigos do Batman na história. E o Capitão Marvel, ele passa a desprezar o que é ser um super ser, um meta-humano. Ele passa a ter medo do poder dele. Quando eles estão marchando pelo mundo, que é nessa história é lindo demais, como na narrativa do Norman McKay, do pastor, que é o guia da história. Eles estão marchando como se o Superman ele fosse o arcanjo São Miguel liderando as hostes celestes, indo enfrentar Lúcifer, que pode estar representado de certa maneira, ou Gog, Magog, que até faz essa alusão com o nome dos vilões também é Magog, tem o Gog, que pode ser o Capitão Marvel. Ele está liderando as hostes de Lúcifer, as hostes infernais, e estão brigando com o mundo como palco, podendo até jogar o mundo no abismo. No meio da história, você vê que o Superman, ele não tá mais assim, a fim de dialogar, ele tá querendo meter porrada. E ele não tá entendendo qual é a do Capitão Marvel. Então, no auge da história, ele percebe, o Superman ele percebe, ele diz pro Marvel fazer a escolha. Ele tem que escolher, só que o Capitão Marvel, não existe escolha nessa situação. Porque, assim, o mundo, ele não é o preto e branco. O mundo não é rosa, o mundo é cinza. Mas num dado momento, o Superman, ele percebe isso. Porque até Lex Luthor, que é o maior antagonista do Superman, o Superman já salvou a vida dele várias vezes. Certeza, né? E o Superman, ele fica naquela também. Muitos fãs do Superman percebem isso. Os fãs do Batman percebem isso. Que o Batman tem a oportunidade de matar o Coringa quantas vezes ele quiser. Mas ele não quer. Ele não quer se tornar igual ao Coringa. Um dos pontos interessantíssimos no Reino do Amanhã que eu percebo que, assim, a ideia do super-herói, ela se perde. Porque o super-herói, ele preza pela paz, pela vida. E a gente só vê morte, cara. Tem um detalhe. A Mulher Maravilha, ela diz pro Superman num dado momento da história que eles são guerreiros. E o motivo... A Mulher Maravilha, ela perde a classe dela, a posição dela, que ela é a princesa. E ela foi enviada pro mundo dos homens pra trazer a paz. Representar a paz. Só que aí as Amazonas, isso é um pequeno spoiler, não acrescenta muita trama, as Amazonas retiram a posição dela, de princesa, porque ela tava vendo que ela não tava sendo muito rigorosa na missão dela.
E num dado momento a gente vê que eles estão, a Mulher Maravilha tá mais carrancuda, tá mais bad, tanto, e o Superman tá naquela impassividade. A Mulher Maravilha tenta guiar ele, o Batman tá tipo assim, esse é o paralelo interessante. Sempre todo mundo comparou a trindade da DC com três figuras muito conhecidas do cristianismo, tipo, temos o Deus Pai do Antigo Testamento, que era mais rigoroso, rígido, radical, né? Que é o Batman no universo DC. Temos o Deus Filho, que ele tenta ser mais brando, ele usa a força quando necessário. Exemplo de Jesus destruindo lá as vendas dos mercadores no templo, e às vezes através da voz trovejante, e até mesmo tem um paralelo que o Capitão Marvel troveja quando ele fala. O Superman é o Deus Filho e a Mulher Maravilha, ela é o Espírito Santo, ela é o Espírito da Verdade. Então a Mulher Maravilha, ela tá guiando, ela é o capitão do Superman, ela é a segunda em comando. E é muito interessante também você ver uma raposa velha como o Batman servindo de exemplo para uma geração nova de heróis, que são os filhos dos Novos Titãs. E temos os Novos Titãs andando com o Superman. Eles passam a ser o grosso da Liga da Justiça, eles são a nova Liga da Justiça. E os filhos deles são os Novos Titãs, os novíssimos Novos Titãs. Então temos a Mulher Maravilha novamente retomando esse paralelo. Todos eles estão naquilo, e o Capitão Marvel, ele tá indeciso. O Capitão Marvel tá tomado pela insanidade, pela dúvida, e o Superman diz escolha. O Capitão Marvel percebe, não tem escolha. Quando eles vão lançar o Hecatombe no final, o Capitão Marvel escolhe. Não existe humanos e super-humanos, existe a vida. A vida. E aí, num dado momento, Norman McKay fala no final pro Superman: sabe qual foi o seu problema, cara? Clark, o seu maior poder não era dobrar o aço com as mãos ou soltar fogo dos olhos. O seu maior poder era a intuição, saber o que era certo e o que era errado. E aí o que acontece? Você tornou o super maior que o homem, acima do homem. Então o Superman percebe que ele não tem que estar acima da humanidade, pairando como um deus desconhecido. Ele tem que estar diante da humanidade, mostrando para ela o que é certo e o que é errado. Os convivendo caminhos. Entre eles, né? Convivendo. É lindo demais isso. E num dado momento, quando o líder da ONU fala: nós pensávamos que vocês eram deuses. Aí o Superman disse: nós também. Porque isso é outra palavra interessante, que a gente vê no nosso mundo quem pode ser reconhecidos como os deuses diante da gente. Celebridades, políticos. Se acham acima às vezes, muitas vezes, porque né? eles sabem o que eles têm que fazer através da ética e da legislação. Mas muitos não estão nem aí. Eles têm o poder e querem agir acima da humanidade, da sociedade. São eles os deuses, só que eles não estão nem aí. E muitos ficam subvertendo valores. O certo e o errado, que é agora. Cada um de nós tem que ter modelos a seguir, e muitas vezes tem modelos distorcidos. Tanto é que hoje em dia muitas pessoas, até hoje no mundo nerd, discute, por exemplo, que o Superman realmente se tornou ultrapassado. Eu digo o detalhe: muita gente tá preferindo um herói carrancudo que resolve mais coisas na porrada como o Batman. O Batman, né? Popularidade altíssima. Do que o Superman. Só que a gente tem o seguinte: o Superman, a era dele não terminou, porque ele ainda tá aqui, ele ainda tá persistindo. Ele é um dos heróis mais conhecidos do canone no mundo dos super-heróis. E temos a Mulher Maravilha, que agora está em alta. Pronto, eles são o que é o exemplo. Os três, eles podem funcionar individualmente, mas juntos. Porque o Superman, quando vai pedir ajuda ao Batman, diz assim: nós podemos ser os melhores do mundo novamente. Porque isso é legal, né? A Liga da Justiça, eles são os melhores do mundo. Um de cada vez, eles podem salvar o mundo de cada vez, mas não todo. Então, por isso, eles juntos, eles são os melhores do mundo. Exato. Trabalhar em equipe, né? Por isso, como eu falei, você é o que você é através de muitas pessoas, professores, seus pais, amigos. Você não é sozinho. Por isso que eu acho que é assim o seguinte: que essa história pode ser uma grande história da DC Comics, mas ela é uma história do Superman. Ela é uma história sobre você trazer esperança de volta. Através das trevas. Você pode estar lá no fundo do abismo, mas você tem que olhar pra cima e saber que você ainda pode conseguir dar a volta por cima. É isso aí. Então, pessoal, olha só. Essa foi a ideia do vídeo de hoje, né? Mais uma vez, vou pegar aqui mais uma vez o quadrinho. A ideia era fazer um vídeo bem filosófico, comparando aí o quadrinho do Reino do Amanhã com o que temos hoje do cotidiano. A gente não quis abranger tanto, né? Expandir tanto para não espoliar. Porque a ideia é que você procure, que você leia, tire suas conclusões. Vamos agora criar só um último bloco aqui, falando algumas curiosidades, só para você ter mais uma ideia e aumentar um pouco mais a sua base. Se liga só.
Pessoal, só algumas curiosidades, né? Como eu já falei, o trabalho do Alex Ross, ele usa modelos. O pastor, né, o McCain, ele se inspirou, por exemplo, no próprio pai, o Clark Norman Ross. Olha o nome do cara, Clark, né? Então, assim, o pai do cara já tem esse nome, então ele usou como referência para fazer o pastor Norman McCain, né? Só para finalizar a última de hoje, né, desse quadrinho, que eu já me emociono só em abrir aqui a dedicatória. A dedicatória desse quadrinho aqui é ao Christopher Reeve. Se você não sabe quem é Christopher Reeve, né, você tá iniciando agora, nasceu dos anos 2000 para frente, ou né? dos anos 90. Agora a galera mais old school, como o Juan e o Wagner Lewis, por exemplo, nós vimos os filmes de Superman, os antigos. O Christopher Reeve, queridos, é o ator que interpretou o Superman nos filmes antigos, né? E a dedicatória é muito bonita que fazem a ele aqui, que é dedicado ao próprio Reeves, né? Dizendo que ele foi o responsável por nos fazer acreditar que um homem de verdade podia voar. Eu achei muito lindo isso aqui, porque realmente eu sinto a mesma coisa, eu compartilho da mesma opinião. Eu gosto muito dos filmes atuais da DC Comics, eu acho que não estão perfeitos, mas estão melhorando muito. Muito mesmo. Mulher Maravilha pra mim foi um grande salto. Mas o filme do Superman, ele representa pra mim, né, não apenas algo que eu vejo nas telonas e faço, oh, que legal. Não, eu vejo ali a questão da confiança, né? Eu até brinco dizendo, se aquele fosse Superman, eu confiaria. Quando ele voa, né, o primeiro voo dele, eu me senti voando, cara. Então esse cara, o Reeves, ele foi responsável por fazer uma criança, na época como eu, amarrar a toalha no pescoço, né, e brincar de herói. Ficava fantasiando esse negócio de voar, então é até um momento meio que emocionante, assim, eu compartilho da mesma opinião, dessa dedicatória também aqui da galera. E queria deixar mais uma vez o agradecimento aqui ao Wagner Lewis por estar junto aqui com a gente, fazendo, né, esse debate, essa filosofia toda sobre o Reino do Amanhã. A vocês, queridos, nosso canal está crescendo muito, somos quase 300. Quero bater agora os 400 aqui, vamos chamar mais o Wagner Lewis, pra ele chegar aqui junto pra gente futucar vocês, fazendo dossiê e demais vídeos. Fiquem na paz, galera, espero que tenham gostado. E é isso aí, queridos, forte abraço, valeu! Alô,